Hoje não tem introdução nem frase de abertura de vídeo, hoje é só um papo entre amigos e a gente vai conversar um pouquinho sobre estarmos sempre nos sentindo cansados, sobre aquela sensação de mente cheia, sabe, aquele cansaço que parece que nunca vai embora e o que os hobbies têm a ver com tudo isso, como eles podem ser uma solução de tudo isso. Ok, eu acabei fazendo uma frase de introdução aqui, mas entendam esse vídeo como um papo mesmo de amigos, em que a gente vai sentar, eu vou falar um monte de coisas aqui e a gente vai continuar essa conversa nos comentários depois, combinado? Me desculpa, gente, eu não sei fazer vídeo mais sem fazer introdução. Eu acho que eu peguei um pouco desse hábito de sair falando as coisas já meio que numa estrutura e depois quando eu resolvo sair dessa rotina, eu fico um pouquinho perdida, eu não sei o que acontece. Mas enfim, vocês entenderam a intenção dessa conversa, que a gente sentar e conversar. Corta. É isso, eu nem vou cortar, eu vou deixar isso aí, porque, né, é pra ser um papo em ao vivo em cores, com gafes e tropeções na câmera mesmo, porque isso acontece de vez em quando, gente, é sobre isso. Mas, gente, eu quero realmente que esse vídeo seja um bate-papo, pra que não seja mais um vídeo do YouTube com toda aquela estrutura certinha, sabe? Eu quero que seja algo bem leve mesmo, pra gente poder conversar. E eu vou tomando minha aguinha aqui, porque senão no final desse vídeo eu já vou estar sem voz. Mas assim, eu quero sentar e conversar isso com vocês porque é o seguinte, eu sinto por mim que a gente, né, nós jovens, especialmente geração 98, 99, 2000 pra cá, a gente tem muita informação, a gente consome muita informação, a gente tem um inchaço de informação. E aí chega no final do dia, eu sinto a minha cabeça pesada, não literalmente, mas assim, quase que literalmente. Porque parece que eu absorvi tanta coisa naquele dia, de postagem de Instagram, de vídeo do YouTube, de livro que eu li, de coisa que eu estudei, porque eu estudo bastante também. Coisas que eu absorvi de coisas do meu trabalho, até informações que eu tenho que às vezes armazenar na minha mente de coisas que eu preciso fazer. E às vezes a gente perde um pouco daquele hábito, né, de escrever no papel. E isso é uma coisa que eu tenho feito mais, né, de tirar as informações da minha cabeça e jogar no papel, porque senão eu realmente me perco nas tarefas e eu acabo esquecendo. Hoje mesmo eu tinha esquecido de fazer um Pix pra uma pessoa, já tinha mais de uma semana, e eu, pelo amor de Deus, me desculpa. E assim, não foi por má fé, foi realmente porque eu armazenei aquela informação aqui na minha mente, só que eu esqueci, sabe? Eu não sei se eu armazenei de verdade, ou se eu só joguei ela aqui na minha cabeça e voou, esqueci totalmente. E aí hoje a pessoa me mandou mensagem, né? E eu falei, meu Deus, me perdoa. E assim, eu sei que isso não é uma realidade só minha, sabe? E não é só essa questão do inchaço de informação, mas é essa correria que a gente vive e essa necessidade de estar sempre envolvido com alguma coisa, sabe? A gente não sabe ficar parado mais, a gente não sabe ficar em silêncio. Quando acaba a luz aqui em casa é muito estranho, gente, porque antigamente, quando eu era criança, eu lembro muito claramente de uma vez que acabou a energia em casa e era de madrugada, assim. E eu lembro que foi um dia que a minha mãe tinha feito um monte de pão doce, pão salgado, um monte de pão. E era uma época que minha mãe cozinhava muito. Tava calor, devia ser assim, dezembro, novembro, devia ser esse finalzinho de ano, tava muito quente. E eu lembro que foi uma vez até que deu um apagão geral no estado de São Paulo. Foi uma vez que deu um apagão geral e tudo mais. E eu lembro que a gente acordou de madrugada com calor, né? Porque a gente ainda morava numa cidade. A gente não sei o que acontece, a gente só mora em cidade quente. Mas a gente morava numa cidade muito quente. E aí a gente ficou em cima da cama conversando, comendo pão, comendo fruta até a luz voltar e a gente conseguir voltar a dormir, isso no meio da madrugada. Tudo bem, aqui foi um exemplo de madrugada, né? De madrugada a gente não tá pensando em mexer no celular. Pelo menos eu não, né? Não sei você. Mas assim, a gente foi conversar, a gente foi comer, a gente foi falar bobeira até a luz voltar. E hoje em dia, se a internet acaba, se a luz acaba, a gente ainda assim vai tentar mexer no celular de alguma forma. A gente vai pegar um livro para ler. A gente vai encher nossa mente de informação. De alguma forma a gente vai atrás de informação. A gente às vezes a gente não sabe mais sentar e conversar, ou seja, tirar informações de dentro da gente, expressá-las, sabe? Tirar isso, externalizar toda essa informação que a gente guarda na nossa cabeça. Ou mesmo escrever, que é o que eu falo, que tem sido uma coisa que tem me ajudado muito. Então, já fica aí a dica, que não tem a ver necessariamente com o tema desse vídeo, mas escreva. E aí, juntou-se tudo essa minha reflexão sobre inchaço de informação, consumo exagerado, e o fato de a gente não conseguir ficar em silêncio. Eu falo por mim, que às vezes eu não consigo ficar em silêncio, assim, de ficar parada. Eu também comecei a observar que eu toda vez, assim, eu ia
estudar, eu tinha que estudar escutando música. E isso me ajuda a focar, na verdade, porque às vezes tem muito barulho, eu moro numa avenida, e às vezes tem muito barulho externo, então isso me atrapalha. Mas a música, então, nesse caso, me ajuda a focar. Mas assim, eu não conseguia, por exemplo, fazer a janta sem ligar uma música. Ou arrumar meu quarto sem ligar um vídeo. Ou fazer qualquer coisa sem ter outra coisa rodando em segundo plano, sabe? Disputando a minha atenção. Então eu nunca tô 100% presente somente lavando a louça. Não, eu estou lavando a louça e ouvindo um podcast. E a gente comprou essa ideia porque todo mundo disse que a gente tinha que aprender a otimizar o nosso tempo e tudo mais. E que a gente, né, pra gente estar à frente da sociedade, fazer parte daquele 1% seleto da pirâmide da sociedade, né? A gente tem que estar sempre consumindo conteúdo e crescendo. Isso é fato. Se a gente quer ser diferente, a gente precisa buscar conteúdo. Só que eu acho que precisa se ter um equilíbrio e a gente não tá sabendo equilibrar isso mais. Então, toda vez que eu vou fazer janta, eu tenho que colocar uma música pra ouvir. Ou toda vez que eu vou fazer, sei lá, faxina no meu quarto, eu tenho que colocar um podcast. Eu fiz isso até com estudo, gente. Eu colocava PDF de aula minha em modo áudio, né? Tipo audiobook, mas era de PDF de aula. Aí era assim, artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, nananana, enquanto eu tava arrumando meu quarto. E assim, de verdade, eu acho que eu nem prestei atenção. Então, assim, a gente compra essa ideia de que a gente tem que sempre. Como é que faz? Como é que fala? Meu pai sempre falava isso pra mim, ocupar os espaços vazios do nosso dia. E eu falo isso por mim, gente. Eu tenho essa tendência, tenho tido essa tendência natural e eu tô tentando me desfazer disso. Porque eu sinto que isso tá me cansando, isso tá me desgastando. E a minha mente não para também por causa disso. Não é só porque eu sou uma criatura pensante por natureza, porque também a minha mente está sempre tendo contato com estímulos, com informações. Ela não tem um momento de silêncio, sabe? E aí entra o que eu quero falar como sendo a solução, porque eu não vim aqui só trazer um problema, eu vim trazer uma solução. E aí entra o nosso ponto principal, que são os hobbies. Essa semana eu tava lendo um livro, e eu já tô lendo esse livro há um tempinho, já era pra eu ter terminado, mas eu tô enrolando pra terminar ele. E ele falou uma coisa muito importante, é um livro sobre produtividade, gestão de tempo, enfim, ele fala sobre vários assuntos numa perspectiva cristã, que eu acho fundamental. Hoje eu não tenho tido muita paciência para ler livros de desenvolvimento pessoal no geral, mas esse, ele é um desenvolvimento pessoal, porque ele fala sobre gestão de tempo e tudo mais, mas ele fala numa perspectiva cristã, então ele traz a perspectiva dos ensinos de Jesus nisso, e eu gosto muito disso, dessa abordagem, eu acho que é algo que funciona muito bem pra mim. E ele falou uma coisa muito interessante, que a minha mãe já falava pra mim, e aí eu tenho que parar e dar os créditos pra minha mãe. Minha mãe, se estiver assistindo esse vídeo, créditos para a senhora, créditos pro meu pai também, que sempre fala as coisas pra mim. E agora eu tô aqui repassando as coisas que eu também estou aprendendo. Mas é isso. O que ele falou uma coisa muito interessante é que assim, se você é uma pessoa que trabalha com as mãos, ou seja, o trabalho braçal, por exemplo, você trabalha como pedreiro, como jardineiro, não sei, gente, esses trabalhos que são mais braçais mesmo, de você mexer com o corpo, sabe, essa coisa mais física, né, que exige um certo exercício físico. Quando você for descansar, você tem que ter um descanso mental, porque o seu físico vai estar cansado, então a sua mente vai entrar em ação para o seu corpo descansar. E ele até fala que nosso corpo ele tem mais ou menos um período de foco de 1h30, e depois nos outros 15 a 30 minutos a gente tem que descansar e depois voltar para poder fazer mais 1h30 de foco. Ele tem toda uma explicação lá, mas eu não vou entrar nessa seara aqui não. Agora, se você for uma pessoa como eu, que trabalha com a mente, ou seja, criatividade, né? Eu trabalho muito criando, porque eu sou criadora de conteúdo não só como criadora de conteúdo no YouTube, no meu Instagram, como também faço isso para pessoas, para empresas. Eu trabalho como social media e faço outras coisas, né? Então, eu trabalho nessa área de marketing, criando conteúdo para as redes sociais das empresas e profissionais para os quais eu trabalho. Então, eu demando muito de criatividade para poder fazer um design, para poder elaborar um texto, para poder elaborar uma estratégia de marketing. E aí, quando eu vou descansar, o que eu faço? Eu mexo no celular. Eu vou ler um livro. Eu vou, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa, mas que envolva consumo de informação, que envolva ficar rolando tela do Instagram, que querendo ou não, você está consumindo informação, você está vendo a vida alheia das pessoas, ou você está lendo um texto inspirador no Instagram, que seja, mas você está consumindo informação de alguma forma. Então, a sua mente não está descansando, ela está continuando trabalhando, ela só mudou o assunto, mas ela continua trabalhando, ou seja, ela não está descansando, e o seu corpo está lá, né? Por isso que a gente fala tanto, né? Bate tanto na tecla de que pessoas que trabalham sentadas precisam fazer atividade física. Eu acho que essa atividade física ela não é só para que o corpo seja fortalecido, mas é porque a mente realmente descanse. É aquele clichê, né? Onde o corpo cansa e a mente descansa. Realmente isso é real. Então, eu sei que nem todo mundo é muito adepto da atividade física e às vezes em 15 ou 20 minutos não dá para você fazer uma atividade física. Mas eu quero sugerir aqui os hobbies. E é óbvio que isso também não vai entrar, gente, só para esse ciclo específico que nem ele cita no livro, né? De 1h30 de trabalho e meia hora de descanso.
descanso, porque, né, a vida nem sempre consegue ser tão regradinha assim, a gente tem rotinas diversas, né, e tudo mais. Mas nos finais de semana, por exemplo, eu tenho instituído, por exemplo, domingo, que já é o dia do Senhor, né, já é um dia que a gente tem que estar em descanso, porque é um mandamento, e se você já não estiver cansado de me ouvir falar disso, eu vou falar disso de novo. Mas o domingo, ele é um mandamento e eu tenho aprendido, na verdade é o sábado, né? Mas assim, o sábado no sentido do sétimo dia, do dia do descanso. Mas o domingo, ele é o dia do Senhor pra mim. É o dia que eu tenho tirado pra não fazer as coisas de trabalho. Ou eu faço coisas realmente ligadas ao Senhor, né? É um dia que eu tenho evitado ficar no celular ao máximo. Ainda tenho usado, ainda não cheguei, tipo assim, não entro no Instagram no domingo, eu ainda entro. Mas assim, eu tenho me policiado muito nos domingos pra não entrar no celular. E aí, a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer com todas as outras 10 horas do meu dia? Hobbies. Coloque as suas mãos para trabalhar, porque aí você vai, sabe aquela coisa que eu falei sobre externalizar? Você vai externalizar informações, que são as ideias que às vezes você guarda na sua mente e esquece que estão lá. Você vai externalizar ansiedade e estresse. E tem que ter uma moto passando, fazendo barulho nos vídeos, senão não é um vídeo deste canal. Então você vai externalizar energia, você vai externalizar estresse, você vai externalizar ansiedade, você vai externalizar ideias que estão armazenadas na sua cabeça que talvez você nem lembre que elas estão lá. Se você for parar pra pensar, e uma coisa que eu tava refletindo essa semana, muitas vezes as minhas ideias mais interessantes vieram naqueles minutinhos antes de eu pegar no sono, ou logo depois que eu acordei de manhã. Ou assim, já aconteceu quando eu era pequena, eu lembro muito disso, de que eu aprendi a desenhar uma coisa na minha mente depois que eu tava ali deitada e me preparando para dormir. Isso acontece justamente por quê? Porque a nossa mente está descansada. Às vezes a gente não consegue produzir com qualidade porque a nossa mente tá agitada, porque a nossa mente tá sempre consumindo informações. Mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente está consumindo informações. E é por isso que a gente precisa de atividades físicas, e não só exercícios, mas atividades que externalizem isso, para que as mãos trabalhem e a mente se desligue. Se você me segue no Instagram, com certeza você já viu algum vídeo meu, algum post meu de pintura ou mesmo de bordado. E especialmente aquarela, gente, porque aquarela é uma coisa que eu naturalmente eu não consigo fazer nada além da aquarela quando eu tô fazendo aquarela. Então eu não consigo, por exemplo, fazer aquarela e assistir a um filme ao mesmo tempo. Não consigo. Bordado, por exemplo, eu consigo e eu faço muito isso. E inclusive é uma coisa que eu tô tentando mudar para falar assim, não, eu só vou bordar, eu só vou focar nas linhas e pontos que eu estou fazendo aqui, não vou prestar atenção em mais nada. Mas a aquarela é uma coisa que eu não consigo fazer nada, porque uma aquarela é uma coisa que demanda um pouco de técnica e desenho, e eu não sou assim tão habilidosa no desenho ainda, eu tô aprendendo, gente. Eu tô realmente tentando me desenvolver mais nesse lado do desenho, porque eu nunca fui desenhista, eu nunca fui mesmo, e não é modéstia aqui não, é realidade. Então assim, eu preciso prestar 100% atenção no que eu tô fazendo para que eu consiga realmente fazer com que a imagem fique boa, a pintura fique boa, não fique nenhuma mancha de tinta e tudo mais. E é incrível, gente, quando eu tô mexendo com isso, a minha mente fica silenciosa, sabe? Não passa nenhum pensamento na minha cabeça, não tem nem aquele barulhinho de mosquinha passando, sabe? Nada. É um silêncio absoluto. Eu imagino um espaço, assim, que não tem um barulho. É a minha mente, sabe? Silêncio absoluto. E é uma maravilha. Porque não tem pensamentos aleatórios cruzando na minha mente, sabe? Então, até quando eu tô muito estressada, muito ansiosa, ou com muita preocupação na minha cabeça com alguma coisa que tá me preocupando, pintar é a melhor coisa que eu posso fazer, porque a minha mente silencia. E, gente, é um paraíso. Se você não experimenta essa sensação de mente silenciosa há muito tempo, esse é mais um motivo para que assim que você terminar de assistir esse vídeo, você pegue alguma coisa. Tem 2 vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre ideias de hobbies. Eu vou deixar eles linkados aqui na descrição. Então, assim, não vai ter desculpa. Eu acho que dá umas 20 ideias, pelo menos, tá? Você vai lá, dá uma olhadinha, vê se você acha alguma coisa interessante, que seja desenho, pintura, feltragem, bordado, não sei. E vai se desafiar a fazer algo artístico, especialmente porque eu acho que mexe com a criatividade, pra você ver como é que a sua mente ela fica silenciosa. Agora, se você não for uma pessoa muito artística e que talvez seja mais fã assim, de atividade física, por exemplo, a minha solução, a minha sugestão pra você é que você vá fazer sua atividade física sem música no fone de ouvido, sem podcast, sem vídeo, sem nada rodando em segundo plano na sua mente. Eu sei que isso é meio difícil porque geralmente as academias elas têm música, né, rodando e geralmente também não é uma música muito boa, pelo menos as que eu fui não era uma música muito boa. Mas se você conseguir ir para uma academia, às vezes essas academias de prédio, né, que não tem música e tudo mais, não coloque fone de ouvido, só faça seu exercício em pleno e completo silêncio. Vai fazer uma caminhada? Faz uma caminhada em pleno e completo silêncio. Na verdade, nem vai ser silencioso, porque vai ter o barulho de fora. Mas aí você vai poder prestar atenção no barulho dos passarinhos, no barulho do carro passando, num gato atravessando a rua e miando pra você, sabe? Você muda o foco da sua mente para prestar atenção em outras coisas.
E tem mais uma coisa, que é desenvolver o seu olhar de contemplação. É você parar alguns momentos do seu dia, da sua semana e observar o ambiente ao seu redor, sabe? Se você mora numa região, por exemplo, no seu, na sua casa ou no seu apartamento tem varanda e você mora numa região residencial, assim, que não seja centro, que às vezes é mais barulhento e que às vezes nem é tão agradável você ficar observando a via. Mas especialmente se você mora numa região mais residencial e sua casa tem uma varanda ou prédio, enfim, ou mesmo sua casa tem um quintal, sabe? Melhor ainda. Fica ali uns 10, 15 minutos só olhando pro nada. Gente, eu vou falar isso pra vocês. Não é uma coisa muito fácil pra mim, porque eu entro num ritmo, por exemplo, muito de produtividade, de fazer render meu dia, e pra mim, a qualquer 10 minutos que eu fico parada, eu tô sendo improdutiva. Mas eu tô me esforçando, sabe? Pra pelo menos algumas vezes por semana, às vezes nem é todo dia, confesso. Mas pelo menos algumas vezes por semana eu parar 5 minutos que seja e fazer uma refeição, por exemplo. Aqui em casa a gente tem uma varanda e ela tem parece quase uma banquetinha, assim, onde fica os ferros do parapeito. Eu fico sentada ali, olhando os carros passarem e comendo minha banana com aveia. Eu tenho um monte de passarinho que a minha mãe alimenta aqui na rua e eu fico lá ouvindo eles cantar, conversando com eles. É um pouco disso, a gente parar e observar o ambiente ao nosso redor e sair um pouco do inchaço de informações virtuais, sabe, até mesmo dos livros. Eu amo ler, gente, eu amo ler, mas esses dias mesmo eu tive que parar de ler um pouco. Eu ler, assim, só realmente de manhã, no meu devocional, porque eu tava muito cansada. Chegava à noite, gente, eu precisava desligar minha cabeça, eu precisava só ficar em silêncio, sabe? E ontem foi um dia, por exemplo, que eu fui dormir, e eu fui dormir mais cedo, e eu fiquei uns 10 minutos na minha cama só olhando pro teto, assim, até minha cabeça entender que, tipo assim, tá, beleza, agora a gente pode fechar o olho e começar a se programar pra dormir, sabe? Porque eu tava exausta, e era uma exaustão mental, não era uma exaustão física, era exaustão mental, e eu pensei, meu Deus, quanta informação que eu devo estar colocando na minha mente, quanto eu não devo estar dando um descanso adequado para minha mente. E é por isso que eu tô chegando nesses limites. E é por isso que eu não tô sendo tão produtiva quanto eu era antes. Eu sinto que a minha produtividade reduziu muito nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia a gente se infiltrou ainda mais nesse universo de ficar vidrado nesse aparelhinho aqui que tá de ponta cabeça, inclusive. E a gente não sabe mais viver sem isso aqui. A gente não sabe mais ficar sem Instagram, sabe? Eu tenho me policiado pra não... Eu preciso usar o Instagram pra trabalho e tudo mais, então pra mim eu estabeleci um limite de 2 horas por dia aqui e graças a Deus eu tô conseguindo, eu tô muito feliz por causa disso. É óbvio que tem 2 horas no meu perfil, né? Porque eu tenho o perfil do meu trabalho, então acaba sendo quase 3 horas. Mas assim, pelo menos no meu tempo de gasto por decisão minha, que eu quero, tem sido no máximo 2 horas. Então é isso, gente. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu não sei como é que tá a produtividade de vocês, eu não sei como tá a mente de vocês, mas eu sinto que eu tenho me sentido muito cansada constantemente, minha mente cheia sempre. Muito se deve ao fato de que eu tô consumindo muita informação em demasia, né? Pelas fontes erradas, inclusive até telas. E outras porque às vezes eu não estou gastando tanto a minha energia ou descansando a minha mente da forma como eu deveria. Às vezes eu tô mais cansando a minha mente tendo os meus descansos, que são coisas que eu gosto de fazer, como ler um livro, por exemplo. Mas eu tô cansando a minha mente. Na verdade, nessas horas eu preciso cansar o meu corpo para que a minha mente realmente descanse. E eu vou fazer isso realmente fazendo atividade física, escolhendo algum hobby, né? Não tendo esse hábito de toda hora que eu vou fazer alguma coisa física, né? Colocar alguma outra coisa para escutar, é realmente só estar presente ali, ouvindo o barulho da faca cortando legumes, ouvindo o barulho dos pesos batendo ali na academia, é realmente estar presente, sabe? Prestar atenção nos sons do ambiente e não só naqueles sons que a gente fica colocando dentro do nosso ouvido ali e enchendo a nossa mente de informação. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso. E eu quero saber como que é pra vocês, se vocês também têm essa sensação, se vocês já perceberam isso, o que vocês têm feito pra mudar isso, né? Se tem algo que vocês têm colocado na rotina de vocês que tem ajudado a silenciar a mente de vocês. Me contem nos comentários. Vamos, né, trocar experiências aí. Pode ajudar outras pessoas, pode me ajudar, né? Essas são coisas que eu tenho feito, que tem me ajudado, são reflexões minhas e que tem me feito, sabe, colocar a mão na consciência e falar assim, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E eu quero, né, que vocês possam crescer com isso, né, que realmente isso contribua com vocês. E se vocês tiverem dicas também, deixa aqui pra gente poder crescer juntos, aprender juntos, silenciar nossas mentes juntos. Eu acho que a gente precisa disso, porque senão a gente vai acabar sendo engolido por todo esse sistema novo de sociedade que se foi construído e que eu acho que não tem nada de saudável. Assim, não tô condenando de forma alguma, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa realmente
estabelecer limites, porque senão acaba sendo mais um problema na nossa vida do que uma bênção. É isso, vou deixar vocês com esse vídeo, com essa reflexão. Deixo o convite, né, para vocês poderem conferir os vídeos, né, de hobbies, né, tem 2 vídeos de hobbies, então se você se interessar em adquirir um hobby, em viver o ócio criativo, esse momento de silêncio da mente e ação, né, com as suas mãos, colocar suas mãos para trabalhar em algo novo, em um projeto, né, eu acho que vai ser algo que você vai gostar bastante. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.